Você sabia que o seu caráter pode estar influenciando na sua forma de se relacionar com os alimentos e pode até fazer com que você engorde com mais facilidade? Olá, mentes ousadas, sejam bem-vindos a mais Ousadamente. E hoje nós vamos abordar o tema traços de caráter. E o que é que isso tem a ver com engordar, com emagrecer, conforme prometido no vídeo anterior, que eu acredito que você já assistiu. Sejam bem-vindos, eu sou Graziele Almeida, fisioterapeuta. E antes de iniciarmos, eu já quero te pedir, deixa a sua colaboração, deixa o seu like para que o YouTube possa mandar esse material incrível para mais pessoas. Compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrito e ajuda a Mana a crescer aqui no YouTube, porque não é uma missão tão simples. Vamos lá, sem mais delongas. O que é traço de caráter? Calma, é simples e vocês vão entender agora. Quando eu e você nascemos, éramos bebês em branco, digamos assim. Lembra de uma coisa chamada personalidade? Ah, minha personalidade é assim. Ah, o meu caráter é assim. É justamente isso. De 0 a 7 aninhos, nós estamos formando esse caráter. A forma com que a gente vê o mundo, a forma com que a gente sente, que a gente se relaciona, a nossa índole, né, que é criada. E todos nós temos os 5 traços de caráter, que são eles: esquizoide, masoquista, psicopata, oral e o rígido. Esses 5 traços de caráter, lembrando que não tem nada a ver com as patologias psíquicas, tá, gente? São termos dados aos traços, designados pela psicanálise. Então, é a análise da psique do indivíduo, não tem nada a ver com as patologias, que fique bem claro. Então, vamos lá, sem mais delonga. O primeiro traço é formado ainda em fase intrauterina, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mamãe. E ali nós temos aquela troca maravilhosa com a mamãe. Se neste momento, deixando bem claro que os traços eles ficam mais expressivos em nós quando nós temos dores, ou seja, passamos por traumas, passamos por decepções ou interpretamos de forma dolorosa alguma coisa, algum estímulo que foi nos dado durante a formação desse certo traço. Não quero com isso dizer que a mamãe, o papai ou quem cuide de nós faça com maldade, mas a forma com que a criança interpreta aquela situação durante a formação desse traço. Então, o primeiro traço a ser formado é o traço de caráter esquizoide, ainda em fase intrauterina. Então, naquele momento que a gente está ali na barriga da nossa mamãe, nós sabemos que tem um vínculo muito forte, né? E tudo que a mamãe sente, o bebê sente. Então, se a mamãe teve uma gravidez conturbada, se a mamãe teve uma gravidez de tristeza, dor, ou às vezes não foi um bebê que ela desejou, o que acontece, não estou aqui julgando ninguém, cada um tem suas, como é que se fala? Suas situações na vida, cada um tem suas vivências e sabe de si. Mas, de repente, a mamãe emanou rejeição por aquele feto e o bebê sentiu. Então, ali ele sentiu na dor, ele já se sentiu rejeitado. Então, provavelmente ele vai ter um traço de caráter esquizoide mais expressivo durante a vida dele. E aí, o bebê nasceu, coisa e tal, tá na hora da amamentação. A amamentação é um momento muito importante, é uma troca, além de nutrir o corpo, nutre a alma. É um momento em que nós, seres humanos, aprendemos a ter a primeira sensação de afeto, de troca com o outro. Inclusive, vou dizer uma coisa a vocês. Esse traço de caráter está correlacionado diretamente com a alimentação. E quando nós temos dores nesse traço, nós vamos desenvolver mais lá pra frente, provavelmente na fase adulta, alterações como obesidade, sobrepeso e problemas também para nos relacionarmos. Porque nesse momento a criança se sente rejeitada e ela não cria autoestima suficiente. Mas isso é assunto para outro momento. Mas, de antemão, eu quero dizer que esse traço de caráter oral está correlacionado com essa questão da alimentação.
que é quando o bebê conhece o mundo através da boca, do sentir, né, com o paladar. Então, ele vai associar sempre o afeto com a boca. E aí, quando esse traço tá na dor, é que nós vamos desenvolver essas questões relacionadas a não ter uma boa relação com a alimentação e coisa e tal. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre todos. O próximo vídeo eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre o traço oral, para que vocês compreendam melhor. E aí, passou esse momento, digamos que a criança se sentiu rejeitada porque a mamãe não teve leite para ele, ou a mamãe não teve uma troca legal de olhar nos olhinhos durante a amamentação, ou o bebê foi prematuro, ou a mamãe interrompeu essa mamada, ou porque precisou ir trabalhar mais cedo, e o bebê se sente rejeitado, então ele vai ter uma predominância de caráter oral. E aí vem aquela fase onde o bebê começa a dar os primeiros passinhos. Nessa fase dos primeiros passinhos é que nós estamos formando o nosso traço de caráter psicopata. Se houver algum trauma durante esse processo, onde a criança se sentiu constrangida ou com medo, né? De repente tomou uma queda muito brusca e sentiu medo no momento de andar. Se nesse processo aconteceu algo que marcou nesse sentido, essa pessoa vai tendencionar a ter um traço de caráter com predominância psicopata. Lembrando que não é alteração psíquica. E aí o tempo passou, chega aquele momento tão esperado das mamães botar o bebê para fazer o cocôzinho no pinico, o xixizinho lá no vaso e tirando a fraldinha, que é o momento do desfraude. Nesse momento do desfraude, nós estamos formando o nosso traço de caráter masoquista. E aí percebam, tem algo muito importante também nesse traço, que é nesse período onde as crianças são muitas vezes expostas a constrangimentos, quando vai mostrar o cocôzinho à mamãe, ao papai, é recebida com aquele nojo, com aquela repreensão, porque a criança não entende, né? Então temos que ter muito cuidado como é que vamos lidar com isso. É nessa fase do controle esfincteriano, dos esfíncteres, né? Da urina. E quando existem alterações durante o período desse traço, se ele estiver na dor, é aí que se formam alguns fetiches. E aí, em algum momento, eu vou falar sobre isso. Depois dessa fase, existe aquele período já que a criança já está um pouquinho mais velha, 5, 6 aninhos, 7 aninhos, onde começa a ter inervação ali na medula, na parte do aparelho reprodutor do menino e da menina, onde o menino começa a ter aquelas ereçõezinhas, a menina começa a sentir as sensaçõezinhas, as cosquinhas, as inervações chegando ali na genitália. E é nesse momento, às vezes é repreendido porque tá pegando no pinto. Tem que ter uma orientação, gente. Não é esconder as coisas da criança, mas direcionar de uma forma didática e sempre explicando a criança que tem um momento certo para as coisas, ou tirar o foco, nunca ridicularizar ou brincar com a sexualidade achando bonitinho, porque isso também vai causar alguns problemas futuros. Então, é basicamente isso. Os traços de caráter estão todos formados e aqui estão nessa fase da sexualidade, da inervação da sexualidade, que é formado o traço de caráter rígido, que é o nosso último traço de caráter formado. Então, percebam, se todos os traços... E a pessoa pode também, né, sofrer dores em vários momentos de formações dos traços e ela ter mais porcentagens de mais traços do que de outro. Pode acontecer, claro, também. Mas fiquem calmos, que esses traços, eles podem ser trabalhados e colocados no modo recurso, como nós falamos, que é quando nós conseguimos extrair o melhor de cada traço. Claro que se na dor, eles vão trazer também dores para nós. E no próximo vídeo eu irei falar somente do traço de caráter oral, porque o foco no momento é sobre a questão do emagrecimento e das alterações causadas por esse traço, inclusive o emagrecimento também.
aquelas pessoas que não conseguem engordar ou ganhar peso, ganhar massa, tem muita dificuldade também, é alteração nesse traço. Olha que coisa incrível. Se você quer saber mais sobre isso, assuntos como esse, continue aqui, ative o sininho de notificações para ficar aqui conosco, tendo acesso a esse conteúdo maravilhoso. Agradeço a você que ficou até o final. Nos segue também lá no nosso Instagram, que nós temos interações diárias. O link está aqui na descrição e está aparecendo aqui na telinha para você. Beijos da Gra e até o próximo programa.